Olá, boa tarde. Boa tarde. Servidores federais fazem paralisação das atividades nesta quinta-feira. Os funcionários da União protestam contra o projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, tratando das dívidas dos estados. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, argumenta que a proposta enquadra dos entes da federação nos parâmetros de responsabilidade fiscal. Mas os previdenciários e outras categorias consideram que ele estabelece mecanismos com potencial para precarizar as relações de trabalho. Portão fechado nas agências do INSS nesta manhã. Na maior parte, somente perícias e agendamentos conferidos na lista pela segurança passavam para o atendimento. Na agência da Bento Gonçalves, o problema foi o sistema que estava fora de operação, segundo os vigilantes. Dona Olinda queria informações sobre um pedido encaminhado e perdeu a viagem. Saí do serviço para ajudar esse meu cunhado, que ele é cego, né? Para chegar aqui e perder a viagem. Na agência central, na Travessa 5 Paus, Antônio conseguiu a perícia e confirmou que o atendimento estava reduzido hoje. Está bem vazio, não tem quase nada de gente. Os servidores federais da Previdência, Saúde e do Ministério do Trabalho se concentraram em frente à entrada da Superintendência Regional do Trabalho no centro de Porto Alegre. O protesto acontece em todo o país pelo Dia Nacional de Luta dos Servidores Federais. A carta da paralisação é contra o projeto de lei que tramita no Congresso Nacional e renegocia as dívidas dos estados, mas que tem impactos nas relações de trabalho. O contratado hoje, o acordado, vai valer mais que o legislado. Então, a preocupação da gente é em relação às pequenas empresas, aos trabalhadores que trabalham mais de forma precarizada, que esses vão estar mais suscetíveis a esses acordos, né? Um ato público reunindo outras categorias está sendo organizado para as 16h em frente à Faculdade de Educação da URGS. E os professores da rede pública estadual protestam na capital contra o sucateamento do Instituto de Previdência do Estado, o IP. O grupo fez uma caminhada do CEPER Sindicato até a sede do IP no final da tarde de ontem. Os manifestantes reclamam de problemas como cobranças indevidas pelo atendimento médico e falta de peritos. Também criticam o projeto de lei que pretende reajustar as taxas para dependentes do plano de saúde. O ato provocou a suspensão das aulas em algumas escolas. O balanço geral do Estado aponta déficit de 4 bilhões e 900 milhões de reais no orçamento de 2015. As receitas gaúchas recuaram 0,4% no ano passado, totalizando 50 bilhões e 200 milhões de reais. A principal causa foi a queda na arrecadação de tributos e a redução dos repasses federais. Já as despesas somaram 55 bilhões e 100 milhões de reais, pressionadas pelo aumento de 9,9% nos gastos com pessoal. Inflação e desemprego em alta, juros cada vez mais elevados e baixo grau de confiança do consumidor. Esses fatores, comuns em períodos de crise econômica, têm produzido impactos negativos no varejo. Mas a última pesquisa do IBGE já aponta uma pequena melhora no desempenho do setor. No estado, o volume de vendas no varejo diminuiu 1,6% em fevereiro de 2016 em relação ao mesmo mês do ano passado, enquanto a média brasileira foi de recuo ainda maior, de 4,2%. Mas nos últimos meses foi observada uma interrupção da queda. Segundo a FEComércio, a pesquisa não deixa de apresentar um bom resultado. No entanto, está longe de significar uma recuperação efetiva. Os dados de fevereiro das vendas do varejo mostraram um sinal de interrupção na velocidade de queda que o varejo vinha apresentando nos últimos meses, né? Isso é um sinal positivo, por um lado, porque a gente parece estar chegando próximo a um fundo do poço, mas, por outro lado, mostra que o ciclo negativo no comércio ainda deve continuar. O maior destaque negativo foi o setor de equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, com
com retração de 17,4%, ainda em comparação com fevereiro de 2015. Esta loja, no centro da capital, é um exemplo deste cenário. Aqui, a estimativa é de que o faturamento tenha caído de 20% a 30% nos últimos 12 meses. Um dos problemas que tem deixado os consumidores receosos é o reajuste nos preços. Esta fonte para computador, por exemplo, que no ano passado custava R$ 39,00, hoje sai por R$ 69,00. Entre os motivos para o aumento está a alta do dólar, já que a maioria dos produtos são importados, e o fim do incentivo fiscal para materiais de informática em dezembro de 2015. Mas pagar mais caro é só um dos fatores que afastam os clientes. Esta queda, em primeiro lugar, a situação dos custos, que aumentaram muito. Custo de luz, custo de coisas básicas que a pessoa tem no seu cotidiano. Então, o equipamento eletrônico, o computador, o smartphone, enfim, fica num segundo plano, né? Então, vai priorizar a sua alimentação, vai priorizar aquelas coisas básicas e acaba havendo uma redução no consumo desses equipamentos. Os setores de veículos e eletrodomésticos também tiveram redução significativa no volume de vendas, pois são produtos adquiridos muitas vezes através de crédito e os juros são altos. Então, o consumidor tem deixado estas compras para depois. Apesar da presença de algumas nuvens, o sol predominou pela manhã em Porto Alegre. À tarde e à noite pode ocorrer chuva rápida, faz 29 graus. Mesma temperatura em Novo Hamburgo, onde pode chover de forma rápida com trovoada a qualquer hora do dia. Chance de precipitação também em Tramandaí, no litoral norte, que terá máxima de 28 graus. E agora seguimos com a série do TVE Repórter sobre aborto. Mulheres que sofrem estupro ainda são mais vítimas da violência quando isso resulta numa gravidez. E a lei que permite o aborto, mas é difícil enfrentar a burocracia do Estado e conseguir quem faça o procedimento nesses casos. Esse é o tema do episódio da série do TVE Repórter sobre o aborto. Mesmo quando é permitido, fazer um aborto pode ser muito difícil. Por lei, se a gestação aconteceu por causa de um estupro, a mulher tem o direito de ser atendida na rede pública de saúde. Mas num país com tantos hospitais, apenas 63 são credenciados pelo Ministério da Saúde. E na prática, só 37 realizam o procedimento em todo o país. Eu estava numa festa de bebida liberada e eu conheci 2 rapazes, me senti mal, saí da festa e estava passando mal e eles ofereceram para eu descansar no carro. Eu aceitei e foi quando aconteceu, assim. Foi horrível e, bom, teve a consequência trágica da gravidez. Para essa funcionária pública de 31 anos, o caminho para conseguir o direito ao aborto legal foi complicado. Primeiro, ela foi a um posto de saúde. Só com muita pesquisa descobriu o que queria. No site da prefeitura tem uma lista de... acho que são 4 hospitais, né? Não sei, tem lista de lugares que atendem vítimas de violência sexual. É assim que está escrito lá. Se pesquisar por aborto, não tem nenhuma informação. Até que ela chegou ao Hospital Presidente Vargas, um dos centros de referência para o aborto legal. Foi preciso passar por entrevistas com médicos, enfermeiras, psicólogos e assistentes sociais para realmente confirmar a violência. Mas as exigências não são o pior problema. Já é difícil ser estuprada, sabe? Já é difícil o suficiente isso. Mas, claro, se tiver que... eu entendo que exista a burocracia, mas eu imagino que, assim como o meu caso foi ruim, deve ter de outras pessoas que é muito pior. A coordenadora do serviço afirma que está crescendo o número de jovens entre 15 e 18 anos que são violentadas em festas e acabam grávidas.
por vergonha, demoram a procurar ajuda. Porque essa menina, às vezes, ela se depara com o fato de ter bebido, se sentir culpada e demorar até para buscar recurso, porque fica muito envergonhada dessa situação. Se ela logo consegue vir no serviço e a gente fazer os procedimentos que ela tem que fazer para ver se fecha a história, e ela já consegue ter aprovação para encaminhar, isso é melhor do que ela vir tardiamente. E ela tem que ser trazida nesse hospital ou em outro serviço de referência que tenha um plantão para receber as medicações, os antirretrovirais, nas primeiras 72 horas, para que ela não chegue a pegar a doença, porque ela já passou por uma situação de violência, pelo menos que ela não engravide, que daí vai usar a pílula do dia seguinte, e que não pegue uma doença. Em 2015, o hospital realizou 15 abortos legais. Do ano 2000 até 2014, a média era de 1 por ano, porque alguns médicos se negavam a realizá-los. Como é que a gente acordou isso aqui nesse hospital? Então, como são equipes que são 2 ou 3 médicos por dia num plantão, eles se distribuíram de uma forma em que, se havia um com objeção de consciência, os outros dariam conta de fazer o procedimento caso chegasse naquele dia uma situação dessas. Estimativas afirmam que apenas 15% das mulheres que engravidam depois de um estupro conseguem realizar o aborto legal. O acesso pode ficar ainda mais difícil se for aprovado um projeto de lei do deputado federal carioca Eduardo Cunha, que obriga a mulher vítima de violência sexual a registrar o caso na delegacia para poder ter acesso ao procedimento. Então, eu fico imaginando o que eu teria que ouvir se eu fosse relatar. E eu acho que uma pessoa que passou por uma situação muito fragilizadora não merece ser maltratada por ter sido vítima. O Centro de Referência em Atendimento Infanto-Juvenil do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, em Porto Alegre, deve ser reformado e ampliado. É o que prevê um protocolo de intenções assinado pelo Governo do Estado, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e a Prefeitura da capital. Também foi renovado o termo de cooperação que garante a manutenção do atendimento. O centro oferece serviços de saúde e segurança para crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Em Caxias do Sul, na Serra, a previsão é de chuva rápida com trovoadas a qualquer momento do dia e temperatura de 25 graus. O céu fica nublado e também pode chover em Passo Fundo, onde a máxima será de 27 graus. Em Ijuí, sol com algumas nuvens e chuva de curta duração, faz 28 graus. Estudantes aprendem na escola formas de prevenção contra o vírus da gripe A. Em instantes, professores da rede pública da capital são capacitados para identificar casos de bullying em sala de aula. O tempo deve abrir à tarde em Uruguaiana, com a presença de algumas nuvens. A temperatura fica em torno dos 28 graus. Em São Borja também haverá pouca nebulosidade e chuva rápida ao longo do dia, faz 30 graus. Em Alegrete, céu parcialmente nublado e a máxima não ultrapassa os 28 graus. Com o objetivo de facilitar o descarte de materiais e resíduos que não são recolhidos pelas coletas domiciliar e seletiva, como eletrodomésticos, colchões, móveis, utensílios e restos de obras e reformas, o projeto Bota Fora passará por 5 comunidades nesta quinta-feira: Mino de Vênus, Bela Vista, Francisca, Colina do Prado e Alto Erechim. A ação é promovida pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana, o DMLU. Ao todo, serão 18 comunidades atendidas pelo projeto ao longo desta semana. Lixões que se transformam em criadouros de mosquitos. Moradores de Cachoeira do Sul, na região central, denunciam locais de aglomeração de resíduos que podem trazer riscos à saúde.
Acompanhados de agentes públicos de combate ao Aedes aegypti, a equipe da TV Cachoeira foi conferir a realidade no município. E o que eles encontraram não é nada bom. Muitas roupas, plástico, garrafas PET, potes e muito mais. Esse é apenas um ponto de lixão nos fundos do bairro Prevassol. E nesses depósitos de lixos urbanos é possível se encontrar de tudo um pouco. Por exemplo, nós temos ali carcaças de computador, restos de o que foi um dia um fogão a gás. Temos aqui esqueleto de cadeiras desmontáveis, porta de carro e mais adiante também, neste recipiente, logo depois da chuva, um depósito d'água, onde é possível, com certeza, se encontrar alguma larva de mosquito. E é aí que começa o perigo. Dona Doris que o diga. Preocupada com o aumento do depósito e com a grande quantidade de mosquitos provenientes do local, ela acionou nossa equipe. É muita coisa que a gente não consegue resolver sozinha, não adianta. Eu já pedi para o pessoal, mas ninguém colabora, né? O local do lixão é de difícil acesso e, após uma chuva, ainda mais difícil. As agentes de endemias do Departamento de Vigilância Ambiental de Cachoeira do Sul, Lucimara e Ismar, nos acompanham. Ismar, lixos urbanos como este em que nos encontramos no meio, existem muitos? Se justifica a existência desses lixões ou não? Na verdade, a gente encontra muitos assim em terrenos abandonados, terrenos baldios na nossa cidade, mas não se justifica. Isso é que a gente sempre orienta a população, porque nós temos a coleta que é bastante atuante na cidade. No momento que chove, ele se transforma num possível foco de mosquito, né? Ele é um berçário perfeito. Aqui tu veja que tu tem muita coisa que pode acumular água. Nós verificamos ali antes, já viramos muitos depósitos de água. Isso aqui nós conseguimos coletar larvas que já tinham da outra chuva, que daí é um período de chuva e sol, calor, 5 dias nós temos larvas, temos mosquitos, 7 dias temos mosquito voando. São locais atraentes para criadouros de mosquitos. E para olhos experientes, encontrar larvas não é difícil. Tem um depósito enorme aqui, ó. Com água parada já deve estar um. Esse aqui tem larva. Tem larva. Coletar larvas para análise de laboratório é trabalho de rotina. Uma análise dirá a que tipo de mosquito elas pertencem. E em uma situação como essa, qual atitude será tomada? A responsabilidade é de quem, afinal? Se eles tiverem interesse na limpeza, a gente dá o suporte, dá a orientação, mas eles precisam trabalhar junto com a gente para que seja resolvido o problema. Porque se a prefeitura vier aqui e só fizer a limpeza, uma semana depois o lixão está instalado novamente. De repente, alguma pessoa ajuda, mas outros são muito acomodados. Infelizmente. E vamos seguir falando de saúde pública. Com o objetivo de conter o avanço do vírus H1N1, escolas da rede privada de Porto Alegre estão investindo em prevenção. Em um colégio da zona norte da capital, os alunos aprendem na prática como se proteger. O primeiro ano do ensino fundamental foi para o laboratório. A aula de hoje, como fabricar álcool gel. Para não ter vermes da gripe na mão. Para não transmitir bichinhos da gripe. Não faltou atenção e ajuda para a professora. Mistura pronta, eles adicionaram cor e cheiro de erva doce ao produto. Eles veem, a prática, não só a teoria. Porque a teoria em si, ela é importante, mas a prática é fundamental, Toda melhoria da sociedade passa por 2 vieses, a educação e a preventividade. Quando você consegue prevenir, através da educação, então o ciclo se completa. De acordo com a Sociedade Brasileira de Imunizações, é importante que as escolas orientem para a vacinação de crianças até 5 anos, que fazem parte do grupo de risco. Ao ensinar a fazer o álcool gel aqui nessa escola, eles também incentivam bons hábitos de higiene para todos os alunos. Para os pequeninos da educação infantil, uma lição que é repetida diariamente: formar a fila para lavar as mãos. Eles olham a gente fazendo e eles querem ter essa mesma postura que a gente tem, Então, desde pequeno a gente incentiva com música, então eles cantam, eles sabem
O show gripe é pra gente não ficar gripado, pra gente não ficar dodói. Para não ficar dodói, a musiquinha já está na ponta da língua. Se eu consigo respirar aqui. Desde a criação da Lei Anti-Bullying, em fevereiro desse ano, o Programa Nacional de Combate à Intimidação Sistemática estimula discussão no assunto no ambiente educacional. Na rede pública de ensino de Porto Alegre, professores estão sendo capacitados para identificar casos de bullying e assim ajudar os estudantes. É brincadeira, chacota, piada ou é bullying mesmo? Esse universitário disse que encarava numa boa apelidos que ganhava na escola. Já foi chamado de grandalhão, de irritado, e eu não vejo isso como uma violação de direitos. Eu vejo isso como uma identificação de uma pessoa dentro de uma coletividade. Mas muita gente tem uma péssima lembrança. Troquei de colégio e daí o pessoal me julgava um pouco pelo colégio que eu tinha vindo antes, pelo local onde eu morava, pela minha aparência, e eu me senti meio deslocada. Em vigência no país desde fevereiro, a Lei 13.185 deixa mais claro o que é essa prática que no final da década de 90 passou a ser classificada de bullying. Segundo a norma, todo ato de violência física ou psicológica intencional e repetitivo com o objetivo de intimidar ou agredir a vítima, causando dor e angústias, é bullying. Ela tinha outra conotação em épocas passadas, era mais levada na brincadeira. Depois se viu que o agravamento pode levar a situações psicológicas mais sérias, mais graves. A Lei 13.185 não é punitiva. O que a norma faz é instituir o programa de combate à intimidação sistemática, definindo ser dever dos estabelecimentos de ensino e agremiações recreativas assegurar medidas de conscientização, prevenção e combate. Essa instituição particular abriu mais espaço para o debate. Recentemente, nós tivemos as aulas inaugurais que trataram desse tema como uma forma de prevenir e combater essa prática que é recorrente nos bancos acadêmicos. Na rede pública de ensino, palestras para professores reforçam a proposta da nova lei de se colocar um olhar mais atento sobre as relações humanas na escola, onde a linha que separa brincadeira de bullying nem sempre fica bem definida para crianças e adolescentes. O professor tem que ter o cuidado dos sintomas, que são bem claros, desde a questão de suor, da aversão a determinadas disciplinas, e também tem que ter esse olhar para ele mesmo. Se em algumas situações, inconscientemente, ele também não é aquele que exerce o bullying em relação ao aluno. O objetivo justamente da educação é fazer com que a escola seja, sim, um ponto de referência e um ponto de agregar valores e transmitir valores. E para quem está procurando emprego, o Cine da Capital oferece até amanhã 162 vagas em diversas áreas de atuação. Elas estão disponíveis na agência FGTA Cine de Porto Alegre. Somente no mês de fevereiro, o Estado criou mais de 6.000 postos de trabalho. As vagas são muitas e a concorrência também. Está complicado, no meu caso, a idade, né? Eu já estou com 51 anos, aí o mercado de trabalho se fecha. Na FGTAS, as vagas ficam disponíveis entre hoje e sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã. Nesta quinta-feira, os cargos são para projetista de moldes, fiscal de obras, auxiliar contábil, diretor de produção, desenhista de estruturas metálicas, assistente de vendas, esteticista facial, auxiliar de almoxarifado, supervisor de operações, gerente de loja e supermercado e auxiliar de escrituração fiscal. Já na sexta-feira, são oferecidas vagas de auxiliar de cozinha, atendente de balcão, auxiliar de padeiro, repositor em supermercados, auxiliar de segurança, ajudante de açougueiro e de operador de caixa. Mas para concorrer às vagas desta quinta-feira, não basta apenas boa vontade. É preciso ter, no mínimo, ensino médio completo. Em alguns casos, também é exigida a experiência de 6 meses de trabalho comprovada em carteira e CNH do tipo B. Os salários variam de R$ 1.000 a R$ 3.000. Já as vagas de amanhã não exigem experiência de trabalho nem escolaridade e os vencimentos podem chegar a R$ 1.000.
Em média, as 3 agências da FGTAS na capital oferecem 400 vagas por mês. O problema é que a maioria é para ensino médio, enquanto que quase metade dos candidatos tem faculdade ou ensino técnico. Serviços que estão, os trabalhos que estão sendo oferecidos não estão ainda dentro do contento da formação desse trabalhador. E aqui a gente pede o trabalhador para que ele aproveite o serviço, o trabalho que está sendo ofertado, oferecido, que é o início da entrada do mercado de trabalho para ele poder, dentro dessa empresa, subir para alcançar o degrau necessário. O saldo positivo de empregos no estado não se aplica à região metropolitana, onde a taxa de desemprego saltou de 9% para 10% em fevereiro. O saldo entre demissões e admissões foi de menos 26 mil pessoas. Destas, apenas 6 mil ajudam a engrossar a estatística. As outras 20 mil não são consideradas desempregadas, como aposentados e quem está no seguro-desemprego. Segundo esta economista, os próximos meses não são nada animadores para o mercado de trabalho. Se mantendo esse cenário, né, de queda na atividade econômica ao longo de 2016, a gente tem aí uma trajetória, provavelmente, ainda de aumento no desemprego na nossa região. Pela primeira vez em 88 anos de história, a Federação vai ser dirigida por uma mulher. Simone Leite foi eleita ontem a nova presidente da entidade. A empresária, que foi candidata a vice-governadora na chapa de Ana Amélia Lemos em 2014, concorria com o empresário Paulo Afonso Pereira. Ambos são vice-presidentes da atual gestão. A disputa envolvendo mais de uma chapa também é uma novidade desta eleição. Simone Leite vai comandar a Federação pelos próximos 2 anos. A posse está prevista para maio. Para Santa Cruz do Sul, a previsão é de chuva rápida com trovoada esta tarde e à noite. Faz 28 graus. Céu nublado em Santa Maria, onde também pode chover a qualquer hora do dia. Máxima de 29 graus. Mesma temperatura em Cachoeira do Sul, onde o sol aparece entre nuvens com risco de precipitação. Veja a seguir, metodologia inovadora implantada em escola de Passo Fundo estimula a criatividade de alunos. A tarde de quinta-feira fica parcialmente nublada em Bagé e há risco de chuva. Os termômetros registram 26 graus. Em Pelotas pode ocorrer chuva de curta duração, acompanhada de trovoadas a qualquer momento. Faz 27 graus. Mesma condição em Rio Grande, onde a temperatura não deve ultrapassar os 26 graus. Biblioteca Pública Municipal Josué Guimarães promove uma programação especial durante a Semana Estadual do Livro e do Incentivo à Leitura, de 18 a 24 deste mês. No dia 25, em comemoração ao Dia do Livro, haverá distribuição de obras. As atividades na capital terminam dia 30. O site facebook.com/Semana do Livro e o telefone 3289-8079 tem mais informações sobre a programação. Tecnologia a serviço da educação. Uma iniciativa de uma escola de Passo Fundo tem estimulado a criatividade e atraído os alunos para os assuntos discutidos em sala de aula. O uso de tablets e computadores no ensino não é bem uma novidade, mas a metodologia utilizada nesta escola parece que tem dado certo. Reportagem da UPF-TV. Os alunos do 4º ano desta escola particular em Passo Fundo estão trabalhando em uma animação. O modelo que eles se baseiam é este, uma demonstração do aplicativo Flipaclip. Então ele vai desenhar, vou dar um exemplo de uma árvore, ele vai desenhar esse primeiro frame, que é essa primeira tela. Quando eu acrescentar o novo, eu vou repetir a minha tela anterior e vou acrescentar recursos, vou acrescentar desenhos. Vou acrescentar mais um. Como é que faz para rodar daí? No momento que ele apertar aqui no play, ele vai mostrar todos os frames, a sequência de todos os frames. Aqui no caso você fez um desenho curtinho, né, de 3 frames, mas quanto mais você fizer, maior a história. Isso, eles chegaram a construir desenhos com 50 frames. Disponível na internet e de graça, o programa estimula nos alunos a criatividade. É fazer com que o aluno utilize a tecnologia de uma maneira educativa. Não simplesmente para jogar. Não jogo pelo jogo. Não jogo pelo jogo, que ele tenha um significado pedagógico. Na sala, as professoras Fabiana e Mariana passam o conteúdo de forma integrada. As dicas de informática da Fabiana
ajudam os alunos a ilustrar as histórias contadas pela professora Mariana. Aqui, ela fala do conto A Roupa Nova do Imperador. A partir daí, os alunos têm a missão de criar uma nova história, através da ferramenta digital. Por isso que é importante dar um norte para eles, assim, não vou dizer um roteiro, mas mais ou menos eles entenderem como é que funciona para contar uma história. Exatamente, porque trabalhar com a questão da tecnologia, o em casa eles têm todo dia, mas utilizar isso de forma para aprendizagem, a escola que tem que nortear, porque senão fica só nas brincadeiras e nos jogos, a gente não trabalha realmente nenhum conteúdo. As crianças desenham, pintam, escrevem recados, criam histórias curtas em desenhos animados. A gente vai colocando o que vai na nossa cabeça e a gente mistura tudo o que a gente aprendeu, tipo, do que a gente ouviu histórias, do que a Pro falou, do que a gente vê em casa, do que a gente vê na TV, do que a gente vê em tudo, na verdade, né? Então, eu gostei muito do aplicativo. Aqui, ó. Ele desce e daí é legal assim de fazer as coisas. É incrível a facilidade que as crianças têm com as tecnologias. E para o professor, é desafiador navegar neste mundo. Mas aqui temos um bom exemplo de que com criatividade e coragem em inovar, é possível. E todos aprendem com isso. E quanto mais eles trabalham, mais criativos eles ficam, porque eles vão vendo como vai evoluindo os desenhos. Então eles fazem um desenho simples, eles estão vendo que se eles mudarem um recurso, vai ficar mais interessante, mais animado, e eles vão fazendo outros. E nesta quinta-feira tem show dos Demônios da Garoa em Porto Alegre. Vai ser às 21h no Bourbon Country. E é com eles que a gente finaliza mais um Canal Aberto. A seguir o plano de jogo e mais informações no segunda edição às 19h. Boa tarde. Boa tarde. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto